Gente, eu quero falar um pouquinho sobre agora a atuação da ministra Marina Silva, que parece que não está agradando muito parte do governo. Há críticas ali nos bastidores e quem vem com o bastidor é Bruno Pinheiro. Ele circula ali pelos corredores, conversa com um, conversa com outro, colhe uma informação aqui, outra ali, depois conta tudo pra gente como bom fofoqueiro profissional que ele é. Fala aí, meu amigo Bruno Pinheiro, fofoqueiro não, jornalista dos bons lá de Brasília. Bem-vindo. Em nota, respondo que não mexo com fofoca, só com notícia, viu, Evandro? Ótima tarde a você. Em nota. A quem nos Fala, acompanha, Bruno, bem-vindo, meu amigo. Sempre uma alegria, uma satisfação, uma honra. Vamos lá entender, então. A ministra Marina Silva está tendo que apagar incêndios na Amazônia, no Pantanal e aqui dentro do governo também, porque tem sofrido, então, essa articulação por parte de alguns da legenda do presidente Lula. Conversei com alguns nomes no Congresso Nacional que estão realmente irritados ou até inconformados, achando que tem um discurso muito didático e não energético, não indo até o local para combater os incêndios ou fazendo ações mais incisivas. E isso fica um espaço que a oposição consegue colocar no governo ou na gestão que ele não está fazendo nada. Até cheguei a ouvir que existe ali uma falta de ação, porque nunca faltou dinheiro por parte do governo federal, mas o Ministério do Meio Ambiente não tem conseguido emplacar resultados no combate ao incêndio. Já vai começar a chover e isso já vai ser um assunto encerrado, mas com a chuva, outras ações climáticas também vão acontecer. E aí é necessário justamente o quê? Uma reação do Ministério do Meio Ambiente, que não tem conseguido comprovar efetivamente ações com resultados. Aí aqui dentro da presidência da República, há ali um sentimento de que agora, essa eleição do dia 6 de outubro, será muito importante para entender como vai ficar a configuração da esplanada dos ministérios sobre uma eventual reforma ministerial lá em janeiro. Acontece que a ministra Marina Silva, ela é uma indicação diretamente do presidente Lula. Ou seja, Lula não vai fazer nada, não vai excluí-la, não vai tirá-la do seu governo. Mas haverá, então, tem a possibilidade de um remanejamento. Na última semana, o governo começou a falar sobre indicar a autoridade do clima, o que seria justamente indicar um nome para ser responsável por essas áreas que são sensíveis sobre ações climáticas. A legenda do presidente Lula está cobrando por mais espaço dentro do governo. Recentemente, teve a substituta, então, do ministro Silvio Almeida, mas a legenda quer um pouco mais, quer mais espaço. Tem uma cobrança, que seria até mesmo para a ministra Marina Silva retornar para o Congresso, ajudar o governo a liberar orçamento, a liberar realmente assuntos de interesse e ficaria o espaço para a legenda. Mas o que também é um outro cenário, Lula indicaria então alguém da sua legenda do Partido dos Trabalhadores para a autoridade do clima e a ministra Marina Silva continuaria no Ministério do Meio Ambiente, mas também tem essa possibilidade de lançar uma agência e Marina Silva ser a representante, a presidente dessa agenda, dessa agência, melhor dizendo. Então, isso acaba gerando uma incerteza e um inconformismo. Mas acontece que é necessário, nesse momento, duas comunicações. E aí, me relembraram, inclusive, sobre a Venezuela, que veio uma nota escrita pela a presidente Gleisi Hoffmann, dizendo sobre o reconhecimento em relação à eleição da Venezuela, e veio uma nota do governo federal com outro tom. E com isso, eles conseguem conversar com ambos os lados, ou seja, mesmo que tenha uma cobrança, conseguem emitir ideias diferentes, opiniões diferentes, o que comprova que existe o presidente Lula e existe a sua legenda de um outro lado. Então, existe uma cobrança, mas Lula está disposto a cortar na própria carne também, né? Seria ali para tentar atendê-lo, essa legenda, e ficar tudo bem, acomodar todos os amigos e os congressistas que estavam na campanha lá em 2022. Então, agora, eleição dia 6 de outubro, após o resultado, ver como fica a configuração, se alguém volta para a configuração dos ministérios ou se alguém vai para o Congresso Nacional. A ministra Marina Silva segue, então, tentando acalmar esses ânimos, comprovar resultados, o que não tem sido nada fácil, nem mesmo apagar o fogo externo e muito menos aqui dentro do governo. Evandro.
Muito obrigado pelas informações e apurações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Eu quero aproveitar que a gente está falando de meio ambiente e conversar também com a Marília Ribeiro, porque ela vai trazer uma proposta do ministro Ricardo Lewandowski para endurecer as penas contra crimes ambientais. E depois a gente já coloca o combo para análise aqui dos nossos comentaristas. Fala aí, Marília. Oi, Evandro, é exatamente isso, né? Ontem nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ele acabou confirmando, né, que esse projeto que foi elaborado pelo próprio Ministério já está aqui na Casa Civil, aguardando apenas o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que esse texto traz, né? O lado do Ministério da Justiça, ele aumenta as penas para crimes ambientais, especialmente para esses de incêndios que acontecem em florestas e também em vegetação nativa, considerando, né, esse é mais um movimento feito pelo governo em relação às fortes queimadas e também à seca que ainda assolam boa parte do país. Esse projeto para esses incêndios, a lei prevê de 4 a 6 anos. Atualmente, ela varia de 2 a 4 anos. Só que acontece, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer ainda mais endurecimento. Ele quer que essa pena possa chegar até 18 anos. Isso considerando os agravantes dessa lei, né? Caso essa incêndio aconteça em território indígena ou então em reserva, aí ela também sofrerá um aumento de pena. Além disso, aqueles atos culposos, né? Aqueles que acontecem de forma não intencional, eles acabam reduzindo a pena para detenção de 1 a 2 anos com multa e também é considerado um agravante com o aumento da punição da pena caso o fogo exponha o patrimônio de outra pessoa. Evandro, esse texto então agora ele está aqui na Casa Civil, ele foi feito com o Ministério da Justiça, juntamente com a Polícia Federal, foi o que destacou o ministro Ricardo Lewandowski, e agora ele apenas aguarda o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente espera que nos próximos dias a gente tenha um retorno desse projeto que já está aqui, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília, bom trabalho para você. Pode subir de volta aí a taxa relacionada à ministra Marina Silva, que eu quero discutir isso primeiro aqui com os nossos analistas. Gustavo Segré, uma das questões que o Bruno ouviu ali nos bastidores é de que a atuação da Marina estaria abaixo do esperado, principalmente porque essa área seria uma prioridade para o presidente da República e ele não deixou faltar recursos. Ou seja, se há recursos disponíveis e abertura para que as ações sejam feitas, por que a ministra teria ficado mais na parte do discurso do que na prática? Incompetência chama isso. Quando você tem recursos e não consegue resultados, a única explicação, incompetência. Isso não fala mal dela. O que fala mal dela é ter incompetência e insistir em ficar no cargo. Ela era a representante da defesa da sustentabilidade. Eu não estou tão certo de que tenha tido os recursos que ela precisava ou que a pasta precisava em função da quantidade de queimadas que teve. Mas, a princípio, qual foi a resposta dela? É criminoso, mas não apontou ninguém dizendo é criminoso por isso, ou aquela pessoa foi que botou fogo. A culpa era do Bolsonaro antes. E a grande maioria do governo, por muito menos do que está hoje, pediu o impeachment do presidente Bolsonaro na época. Então, tem um custo de oportunidade na crítica muito elevado. Porque se antes era culpa de Bolsonaro e era passível de impeachment por causa da situação, hoje que a situação é muito maior e mais grave, por que eles não falam exatamente a mesma coisa em relação a esse governo? A resposta é muito simples de entender. Mas aí precisamos, como sociedade, ter um responsável. E o governo também. E essa responsável chama Marina Silva. Agora, o que me chama a atenção, em função do que a gente ouvia, estamos buscando algum lugar para que Marina Silva... Isso só aplica no poder público. No poder privado, se não serve, sai e volta outro. Vem outro que serve. E essa pessoa não faz parte da responsabilidade do setor privado. Procura emprego em outro lugar. Só que aqui parece que tem aquelas questões de política. Não, temos que manter a camaradagem. E se ela não serve aqui, então vamos mandar para uma embaixada, vamos mandar... Não, se não serve, tem que sair. E me chama a atenção porque eu pessoalmente... apontei que, para mim, ia ter uma reforma ministerial esse ano, que até agora não veio. Então, talvez seja o momento de fazer alguns ajustes. Zé Maria Trindade, o problema é que o presidente da República, naquela conciliação com Marina Silva, colocou alguém que, provavelmente, se ele tirar, pode criar uma outra crise bastante forte.
É um conselho que eu dou sempre. Nunca contrate alguém que você não pode demitir. Aquela história de contratar cunhado, contratar o sogro. Esquece, isso é problema. O presidente Lula contratou aí a Marina, é difícil de demitir. Ela veio num contexto ali de uma credibilidade internacional, depois de falar mal do Brasil, de atacar a imagem do Brasil no exterior, a Marina acabou ganhando o cargo. E ela é realmente uma figura internacional e reconhecida internacionalmente como aquela Marina do meio ambiente e tal. E aí fica difícil, né? Demitir a Marina é uma crise. Já aconteceu numa disputa com a então ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, numa disputa ali pelo Rio Madeira, a Marina saiu do governo e saiu atirando. Deu muito problema para o governo, muito problema. Então, assim, essa é a situação. Então, a saída melhor é essa mesmo, da tal autoridade climática e isolar a Marina, deixando ela aí quietinha no emprego e boa do que procurar encrenca com ela. Porque essa briga com a Marina não é um bom negócio para o governo Lula, que anda meio dividido. Olha, Cine, me disseram aqui, me fizeram uma avaliação, inclusive pessoas do governo, sobre o Ministério. O Ministério está fraco. O Ministério não tem ministros fortes ali, que defendem o governo e que tem essa representação forte e própria. O ministro é o governo, né? O ministro defende o governo naquele setor. Quando ele viaja, vai em algum lugar, ele é o governo, a cara do governo. E a gente dá uma olhada aqui na esplanada e realmente não vê aquela posição do Flávio Dino antigamente, quando ele era ministro da Justiça. Quer você apoie ou não o ex-ministro da Justiça, mas você tem que admitir que ele fazia a defesa do governo e era ali uma cara importante. Acabou. Então, assim, daí essa expectativa da reforma ministerial de janeiro, né? Todos dizem, é preciso fortalecer o ministério. Ô, Fábio Piperno, você acredita que a ministra Marina Silva ela é uma espécie de entidade ambiental hoje, muito respeitada fora do país, né? Circula muito bem, inclusive quando há, né, essas organizações, esses encontros mundiais, mas que aqui a atuação dela está abaixo do esperado, a ponto da necessidade de, como afirmou agora o Zé Maria Trindade, de se criar mais um cargo, que seria da autoridade climática, que poderia muito bem ser exercida pelo próprio ministro ou ministra do meio ambiente que estivesse ali nesse cargo? Há uma série de aspectos envolvidos nisso. Aliás, sobre o ministro Flávio Dino, que o Zé Maria citou, eu acho que não vai demorar muito para a gente falar muito do Flávio Dino, não como ministro do STF, mas quem sabe voltando a circular por outros poderes. Sobre a Marina Silva, eu acho que ela é incaível até a COP27. Marina Silva, ela é uma referência. É bem lembrado. Então, eu acho que o governo compraria uma crise muito grande. Aí sim, não só uma crise interna, mas inclusive com seus interlocutores externos, se a ministra caísse antes da COP. Mas, bom, aí é a parte entidade Marina, mas você acha que ela está fazendo um bom trabalho à frente desse ministério, o trabalho esperado principalmente nesse momento de crise provocada pelas queimadas no país? Na questão das queimadas, não. Em relação ao desmatamento, sim. A ministra assume em 2023 e a principal pauta era exatamente combater o crescente desmatamento e acabar de vez, anular a política do passar boiada. E, nesse sentido, ela teve êxito no começo. Agora, também era algo já devidamente, digamos, dimensionado. O governo sabia claramente o que fazer nessa área e fez. O problema é que, claramente, não estava preparado para enfrentar esse novo tema, que foi a questão das queimadas. E aí, as respostas, não que tivesse havido e não há omissão por parte da ministra. O que há, talvez, é lentidão nessas respostas. E aí, não é que a ministra tem que sair arrumando água para apagar incêndio, mas principalmente criar articulação com outros poderes, com a Polícia Federal para combater. E também com os estados. Isso talvez tenha demorado muito. A Polícia Federal tinha que ter entrado em campo antes, o Exército, a Aeronáutica, até porque há áreas do país em que essas instituições
conhecem muito bem, são eles que podem dar, né, esse apoio nessa ação de contenção. E isso provavelmente demorou. O governador do Mato Grosso, na semana passada, com muito jeito ele falou pra gente, tá, porque aqui no Brasil, né, a gestão não é boa em quase tudo tal, né? Ele disse que houve lá encontros da ministra com os secretários de meio ambiente de vários estados nos últimos 90 dias. Agora, como é que foi feita essa articulação? O que foi pedido para a Polícia Federal, Exército, Aeronáutica? Então, é isso que talvez tenha faltado. 5h33, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, eu só queria fazer uma observação sobre parte do seu argumento, que é quando você coloca, quando veio esse novo problema, esse novo muito entre aspas, né? Porque as queimadas são um problema que a gente tem ao longo dos anos aqui no país, que são mais intensas em determinados e diminuem em outros, mas havia já a previsão de uma seca intensa no país, provocada por justamente não haver o fenômeno Laninha, que costuma trazer frente fria e chuva. Então, quando você tem uma possibilidade de seca muito intensa no país, naturalmente você já estima que o número de queimadas também aumentará, exatamente porque uma coisa pode favorecer a outra. Tudo bem que há uma série de crimes provocados aí também que estão sendo investigados, mas você não acredita que não seria tão novo problema assim para a ministra enfrentar? Não, ok. Novo que eu digo com essa amplitude, né? Não se imaginava, por exemplo, queimada no estado de São Paulo. Sim. Queimada lá na Amazônia, lá no, enfim, também no Centro-Oeste, tinha que estar previsto, sim. É bem verdade que o Brasil hoje tem 1.400 municípios sem chuvas há mais de 5 meses. Agora, tem que ter respostas mais rápidas e realmente isso faltou. Fala, Gani. Olha, a ministra Marina é uma figura decorativa, é uma figura de marketing para o governo. Goste ou não dela, mas ela vende a imagem de defensora do meio ambiente, inclusive internacionalmente. Ela vende bem essa imagem. Então, é conveniente para o governo mantê-la no cargo, né? Porque é esse marketing que tem em torno da figura da Marina. Inclusive, ela foi utilizada durante as eleições para isso, né? Ganhou um cargo no Ministério do Meio Ambiente muito mais pela sua imagem do que pela sua atuação. É assim que eu enxergo. Então ela não é aquela figura da gestora. Isso ficou claro com essa crise ambiental que vive o país, essa crise de queimadas. É verdade que o seu ministério alertou o governo 5, 6 meses antes, mas pouco fez. Quer dizer, não chamou a responsabilidade para si. Olha, precisamos de recursos, eu preciso de autonomia, eu preciso aqui de pessoas para resolver o problema. Qual que é a minha alçada? A gente não viu isso. Ficou a ideia da omissão. Por exemplo, compare a atuação, e aqui simplesmente eu não estou fazendo, né, uma propaganda, é simplesmente o estilo. O Tarcísio é uma pessoa que, governador de São Paulo, fala pouco, né? Mas passa aquela ideia de que está agindo, né? Do gestor. Outros políticos também são assim. A Marina não passa essa ideia. Talvez ela até tenha alguma gestão, faça gestão, uma avaliação mas ela... na questão das queimadas aqui pra gente. Mas Oi? E ele fez também um diagnóstico equivocado da questão das queimadas e fez isso pra gente aqui, inclusive. Ele disse numa segunda vez, acabou. Ele falou aqui. Aqui em São Paulo acabou. E não acabou. 2, 3 dias depois, um monte de foco. Não. Então, mas, ô Piperno, o que eu tô querendo dizer da Marina? Talvez ela até faça a gestão, mas ela não se vende assim, né? Ela não passa essa ideia de alguém que está assumindo a responsabilidade, está fazendo a gestão, fica muito no discurso. Nessa parte do discurso, ela vai muito bem, ela vende muito bem essa imagem de proteção ambiental, que luta pelo meio ambiente. Mas quando tem uma crise concreta, aí fica a desejar.